Em 1992 foi lançado um filme baseado em fatos reais, O Óleo de Lorenzo. Filme lindo, emocionante. O filme trata de uma criança de 11 anos de idade que foi diagnosticada com adrenoleucodistrofia, uma doença que compromete demais o sistema neurológico, porque o organismo, por uma disfunção genética, não consegue produzir algumas gorduras, alguns óleos graxos que o nosso organismo precisa. E a história narra os dois pais, o Augusto e a Micaela, trabalhando para conseguir a cura. A medicina da época não tinha esse recurso nenhum, por se tratar de uma mutação genética. E eles conseguiram. Por isso que o filme se chama O Óleo de Lorenzo. Seja muito bem-vindo, muito prazer, eu sou o Dr. Ricardo Trajano. Vamos falar hoje de transtorno do espectro autista. Essa história do Lorenzo, ela infelizmente não é a mesma coisa relacionada ao autismo. O autismo não tem uma causa, ele é multifatorial. Isso complica demais alguma solução. Eu estava assistindo um vídeo num canal muito bacana aqui do YouTube, com o professor Luciano Lacerda, no canal Cabal Luna Aba, que trata apenas de autista. O tema dele é autista, ele é um psicólogo. Sabe? E nesse vídeo eu encontrei algumas informações importantes no sentido das publicações, o que a ciência tem produzido em termos de publicações, informações que para a gente é pertinente. Bom, uma das questões que eles tratam ali, que ele trata, é que saiu recentemente uma publicação numa revista japonesa, que os cientistas eram japoneses, que tratava do excesso de gordura, de colesterol no cordão umbilical. Ele cita também uma outra publicação que foi publicada lá na Austrália. E ali eles falam daqueles plásticos na placenta, no corpo da mãe, que isso vai para a criança. Também ele cita o Dr. Cohen, quando ele fala que são cérebros de pessoas muito sensíveis à testosterona. E o homem, a gente sabe que ele é mais sistematizado e menos social. O que ele fala ali que me chamou a atenção? Se ele se dispusesse a gravar um vídeo sobre uma publicação, ele faria um vídeo por dia, porque todos os dias é difícil não ter uma publicação dizendo que o autismo é produzido é desencadeado e aí vocês viram já de colesterol, já viram lá, já de bisfenol A. Então, isso é complicado a gente falar sobre autismo dessa forma. Eu vou falar para vocês a minha suspeita sobre essa questão do autismo, tá? O que eu acho. Vamos tratar de alguns pontos que eu gostaria de levantar. Esse livro aqui, do Siddhartha Mukherjee, um livro sobre genética, ele diz que ele tem medo de ter algum problema psicológico relacionado à psicopatia, porque um tio dele tem psicose. Tá, então aí, ele é geneticista, o nome do livro é O Gene, uma história íntima. Ele fala muito da causa dele. Por isso que ele escreveu esse livro aqui de 600 páginas. E é quase um romance mesmo, achei muito interessante o livro. E ele então destaca que pode ter sim um viés genético. Tá? Um outro livro, que é o do Deepak Chopra, Supergenes, aí esse aqui ele vai falar sobre inflamação, que é aí onde eu deposito a minha crença no sentido do que desenvolve, o que desencadeia o autismo. Dois outros livros da Amy Mears, Doenças Autoimunes
e a Elizabeth Blackburn, que fala dos telômeros, elas focam nessa inflamação. É uma inflamação diferente, é uma inflamação que não se percebe, tanto é que o sobrenome dela é subclínica. Inflamação crônica sistêmica subclínica. Então é uma inflamação que é um tapete vermelho para as doenças crônicas não transmissíveis, né? DCNTs, as doenças do século XXI. E a minha visão é que o organismo das mães, eles estão inflamados, e as causas para essa inflamação são infinitas, como também isso acaba desencadeando a inflamação no bebê. O bebê recebe essa inflamação como herança. O telômero curto da mãe, o que é o telômero? Aquele rabinho do nosso DNA, né? Falando de um termo mais popular. Esse telômero, o tamanho dele, vai definir a saúde da pessoa. Tá? Então, um organismo inflamado, ele acaba reduzindo o tamanho desse telômero, o que vai desencadear outras patologias por causa disso. Essas DCNTs, Parkinson, Alzheimer, vitiligo, psoríase, líquen plano, essas doenças, o câncer, o próprio câncer, o diabetes, tudo isso, hipertensão, tudo isso relacionado a esse telômero curto, que são essas DCNTs aí. Um parágrafo que o Deepak Chopra escreve no livro dele, o Supergene, eu gostaria de replicar para vocês aqui agora. Ele fala assim, por exemplo, o estudo de Rudd sobre a doença de Alzheimer, a análise de caminho dos genes de risco que ele e outros pesquisadores descobriram implicou um papel importante do sistema imunológico e da inflamação. Quando se trata de doença humana, seja câncer, diabetes, doença cardíaca, ele está falando aqui das DCNTs, para mencionar algumas, a inflamação é quase sempre o fator mortal. E aí, para encerrar, ele vem para o DNA. Se quiséssemos nomear a mudança epigenética, que tem o papel mais importante na modulação do processo biológico, provavelmente seria a inflamação. Tá? Então, eu quis trazer isso aqui para vocês considerarem que essa inflamação, ela é sim um fator de extrema importância. Essa inflamação sistêmica, herdada da mãe. Eu costumo dizer que a inflamação é o óleo que não deixa a água passar. Então, nós estamos aqui com complicações severas no organismo do bebê. Essa inflamação, ela é aquela inflamação crônica, silenciosa, herdada da mãe. Tá certo? O bebê já nasce com as sinapses comprometidas. A inflamação é aquele óleo que não deixa a água passar. Inflama não só o organismo, como inflama muito, muito o cérebro. Então essa é a minha visão nesse sentido. Agora, nós podemos destacar também outras consequências do TEA, do transtorno do espectro autista. Não é só o que esse problema de comportamento, de não ser social, de não olhar nos olhos, essas questões, mas também físicos. E eu trouxe alguns aqui para a gente trabalhar, porque depois eu quero colocar uma situação aí para ajudar vocês a ter alguma solução para contornar essas consequências. Então a gente tem aqui o estresse por esforço repetitivo, que é uma hiperatividade ou apatia. Isso tem consequências inflamatórias no organismo. Problemas gastrointestinais, isso aí para mim é um dos maiores deles, tá? Tanto é que muito se resolve na vida do autista controlando a alimentação, né? Eu não diria que para todos. Não coloque que o glúten, a lactose inflama o autista. Não, não são todos, tá? Mas eu trabalharia com bastante precaução com glúten e lactose numa criança autista ou também num adulto. Tem o livro lá dos 10% humanos, que ele trata bastante da questão da flora intestinal, do bioma intestinal, o microbioma intestinal e o autismo, tá? Também sugerindo uma herança da mãe para o bebê. Nós temos também o distúrbio do sono, tudo isso inflama, gente.
Problemas sensoriais, que é um excesso de tato ou sem tato também. Nós vamos ter a coordenação motora ou hipotonia, quer dizer, ou a musculatura às vezes muito flácida, sem tonificação, né? Isso aí também é fruto de um organismo inflamado. Ele pode ter epilepsia. Um outro problema grave é deficiência imunológica, tá? Deficiência imunológica. Então são consequências físicas do problema aí, que no nosso caso aí, um problema mais neurológico. Níveis de dor alterado, perigosíssimo, que às vezes a criança está machucada e não se percebe, ela não sente dor, né? Problemas cardíacos, é uma série deles, né? Uma gama grande de problemas cardíacos. E eu queria tratar então da flora intestinal. A diversidade das bactérias da flora intestinal é muito reduzida. E pior, o que é mais reduzida são as bacteroides. Essas bacteroides, elas são os micro-organismos favoráveis, são os bons micro-organismos que habitam no nosso corpo, tá? E tem um outro lado, que são um outro grupo de bactérias, que são os Clostridioms. Esses aí já são os micro-organismos maléficos para a nossa saúde. Aí nós estamos falando em uma irritabilidade muito grande como consequência no organismo como um todo. Aquele eixo do intestino-cérebro, ele é muito comprometido, é uma situação que está envolvida com bactérias que produzem, por exemplo, a serotonina, tá certo? E a gente sabe que a serotonina é o hormônio do prazer, o hormônio da tranquilidade. Se essa flora bacteriana ela está comprometida, nós vamos ter complicações na questão do organismo como um todo. Complica o quê? Vai complicar a formação dos neurotransmissores. Bom, eu queria finalizar destacando que as mães que cuidam, não são todas, é lógico, porque pelos níveis do TEA, né, a gente também pode ter uma variação, mas em casos mais severos, as mães que cuidam de crianças, as mães cuidadoras, elas são consideradas estressadas no mesmo nível de um soldado ativo na guerra, tá? Então, uma das possibilidades terapêuticas que nós temos é a fotobiomodulação e o ILIB. O ILIB, ele vai trabalhar a nível sistêmico, favorecendo o organismo para se desinflamar quando ele descaracteriza o sangue inflamado, uma técnica simples. O TEA, ele aceita isso de uma forma muito tranquila, não é invasivo, é indolor, absolutamente seguro para fazer o tratamento. Também com aplicações locais da fotobiomodulação. Vai usar onde? Vai usar no osso externo, para quê? Produzir células-troncos. Você vai conseguir restabelecer tecidos no organismo do paciente, tá? Então, a aplicação do laser pontual aqui. Também aqui no forame magno, na base do crânio, onde junta com a coluna, que ali é o eixo da comunicação do sistema nervoso central com o periférico, a passagem da comunicação. Nós vamos ter também o nervo vago, aqueles 3 pontos que tem no pavilhão auditivo, onde você pega as fibras aferentes do nervo vago. Então são recursos que nós, até a transcraniana, né? São recursos que nós temos não só para o autista, mas também para todos os que estão envolvidos dentro do universo de quem trata do autista. Quer dizer, a mãe, por essa questão do estresse, também se torna uma situação necessária ela se submeter ao ILIB, para dar condições do organismo e do cérebro de se restabelecer. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.